Agora a gente vai falar da geografia da Ásia Meridional. Então, lembrando aí, né? Essa palavra meridional quer dizer a parte sul. Então, podemos falar Ásia Meridional, ou Sul Asiático, ou ainda Sul da Ásia. É representado por essa cor roxa. E a gente vai falar principalmente aí da Índia e alguns conflitos aí entre Índia, Paquistão e China, mas principalmente entre Índia e Paquistão. A Índia é o segundo país mais populoso, né, atrás aí apenas da China, porém as projeções, né, pela Índia não ter nenhum controle de natalidade, diferente da China, que a gente vai ver, o crescimento, né, da população é muito maior do que o crescimento da China. Então, a China configura aí atualmente como o país com maior número de habitantes. A China vem em segundo lugar, porém, nas próximas décadas, a Índia provavelmente vai passar a China e se tornar o país mais populoso do mundo. E o que acontece, né? A China, ela está atualmente aí, né? O top 20, né? Os 20 países aí mais populosos. Ela possui cerca de 1 bilhão 414 milhões de pessoas, então representando aí 18% da população mundial. A Índia, então, vem logo atrás, você vê que os números são bem próximos, né? Então, ela vai passar a China em questões aí de décadas, né? Tá com 1 bilhão 402 milhões. Os Estados Unidos vem em terceiro lugar. Olha o salto que dá, né? Então, esses dois países mais populosos, né? É muito diferente quando vai para o terceiro lugar, 334 milhões. Então, da escala aí do bilhão, vai para o milhão. Então, 334 milhões, né, de população nos Estados Unidos. A Indonésia, né, que é um país asiático, né, por isso que eu falei lá, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, porque existem aí, entre os primeiros aí mais populosos, a maioria está na Ásia. A Indonésia, né, com 275 milhões, o Brasil em quinto lugar, nós somos um país bastante populoso, né, com 218 milhões. O Paquistão, aqui na Ásia Meridional também, aqui do lado da Índia, com 211 milhões, né, uma população bastante perto do Brasil, porém o Brasil possui um território, né, muito maior. A Nigéria com 209 milhões, Bangladesh com 171 milhões, a Rússia com aquele território todo, né, 146 milhões, e assim por diante. México, Japão, outro país, Etiópia, Filipinas, outro país asiático, Egito, Vietnã, Congo, Turquia, Irã, Alemanha e Tailândia. Então, os principais aqui, né, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil e Paquistão. Os 6 primeiros aí mais populosos. Bem, vamos ver então a pirâmide etária da Índia, né? Lembra o que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é um gráfico feito com base na idade populacional dividida por sexo. Então, aqui, né, os dados de 2019, né, separa, então, né, esse gráfico da população masculina, a população feminina e as faixas etárias. Então, o que são faixas, né? Então, de 0 a 4 anos é uma faixa, de 5 a 9 anos é outra faixa, de 10 a 14 anos outra, assim sucessivamente, até ali quem tem mais de 100 anos. Então, por exemplo, como que é essa pirâmide aí da Índia? Então, de 0 a 4 anos, nós temos o quê? 4,5% da população, né, de homens, né, de meninos, né, de bebezinhos, e de 4,1% de bebês do sexo feminino. Então, aí a gente vai acompanhando as demais faixas. Onde que tem as maiores faixas etárias dessa pirâmide etária? São a população aí até 20 anos, 25, né? As maiores faixas são essas duas aqui, né, 4.9, 4.9 e 4.3, 4.4, que são de 15 a 19 anos e de 10 a 14 anos, ou seja, a gente fala que é uma população jovem. Por quê? Porque a parcela da população mais jovem representa a maior parte da população. E a parte aqui economicamente ativa, ou seja, a população aí que está em idade de trabalhar, ela é menor, né? E a parte ali mais velha é a menor parte da população. Então, tá vendo? Essa parte aqui, isso representa o quê? Países que estão aí
possui uma população jovem, estão aí em um número acelerado, né, de crescimento. Por quê? Porque na Índia não tem nenhum controle de natalidade. Depois a gente vai comparar com a pirâmide etária da da China, desculpa, para ver como que está atualmente. Bem, então vamos focar aí, né, no principal conflito aí entre a Índia e o Paquistão, mas que a China também contesta aqui uma parte desse território. Então, o território é um movimento separatista, né, o território aí chamado de Caxemira. Então, o que acontece nesse território da Caxemira, né, que envolve aí essas três nações, né, esses três grandes países aí, Paquistão, Índia e a China. A Caxemira, ela possui, né, primeiramente, a Índia possui uma maioria hindu, né, segue a religião hinduísta, né, o hinduísmo. E o Paquistão segue a maioria, né, da sua população segue o islamismo. E o que acontece nessa região da Caxemira, a maioria da população, ela segue o islamismo. E o que acontece? Nessa região da Caxemira, a maioria da população segue o islamismo. Então, causa muitos conflitos, porque a maioria da população da Caxemira quer se unir, né, quer ser anexada pelo Paquistão, porém, a Índia não abre mão desse território e muito menos a China, né, e o Paquistão quer pegar esse território. E o que acontece, né? O que tem nesse território que né, de novo lá, a religião é um fator importante que causa tensão, causa diversos conflitos, né, causa aquele não pertencimento, né, à cultura do povo ali que você está inserido. Então, os islâmicos, eles não se veem pertencentes à cultura dos islâmicos, né, enfim. E a cultura dos hindus, desculpa, né, os islâmicos não se veem pertencentes à cultura dos hindus. E é importante esse fator, porém é uma região importante também para a economia. Por quê? Porque tem um recurso importantíssimo, que são das 5 nascentes que vão, né, para os rios ali, os principais rios que passam pelo Paquistão, 4 estão nessa região da Caxemira. Então, se a Caxemira fizer parte do Paquistão, né, ela passa automaticamente a ter o controle dessas nascentes, né? E se a Índia permanecer com o domínio aí dessa região, as nascentes ficam para ela. Então tem uma disputa aí estratégica. Então vamos comparar aqui, ó, vamos ver mais ou menos aqui, ó, fica entre, né, esses 3 países. Então a região da Caxemira aqui, ó, tá vendo aqui, ó, onde são as nascentes dos rios? Ó, as nascentes são essas aqui, ó, esses pontos, ó, tá vendo? E aí vai escoando o rio. Então, dos 5 países, das 5 nascentes que banham, né, o Paquistão, que passam aqui do Paquistão, 4 estão nessa região da Caxemira. Então, é um conflito bastante difícil também de ser resolvido por essa questão econômica. Porque se fosse apenas a questão religiosa, seria um pouco mais fácil de resolver. Mas quando tem recursos naturais importantes para ambas as nações, fica mais complicado. Bem, na Índia também, né, assim como no mundo todo, né, mas na Índia há casos aí crescentes de denúncia, né, contra estupro, principalmente contra estupro coletivo. Então está subindo anualmente muitos casos, né, aqui uma foto de uma manifestação, né, e o que acontece, né, na Índia, a gente tem até que tomar cuidado, até um alerta, né, essa parte da aula, porque desde que o Trump assumiu, né, no mandato anterior, né, agora acabou, né, vai entrar o Biden, mas quando o Trump assumiu, lembra que ele ficou mais rigoroso, né, as fronteiras. Então ele teve uma política aí bastante limitada, né, ao estrangeiro que entra lá. Então ele não queria mais a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. E era o destino principal de muitos indianos. Então, muitos indianos, e quando eu falo indianos, não estou falando do indiano pobre lá, que vive com menos de $1 por dia, né? Eu estou falando dos indianos, né, que tem aí um poder aquisitivo maior, e o destino principal ali, eles tentavam entrar bastante nos Estados Unidos. E com a fechada dessa fronteira, né,
o segundo destino aí mais procurado pelos indianos é o Brasil. Então, muitos indianos, né, nos últimos anos, eles têm entrado aqui no Brasil. Só que quando eles vêm aqui para o Brasil, eles não têm direitos, né, como nós, cidadãos brasileiros, temos. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que casar com uma brasileira, né? Se eles casarem com uma brasileira, eles passam a ter aí direitos, né, ou ter filho, né, com alguma brasileira, eles passam a ter direito de se fixar, né, no país, enfim, né, de expandir os seus negócios. E o que acontece? Muitos, né, estão vindo para cá e há uma organização, né, criminosa até, né, em alguns casos. Eu não estou falando de todos os casos, tá? Eu não estou falando de todos os indianos que vêm para o Brasil, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas tem muitos que eles vêm de forma organizada e eles vêm já muito preparados. Então, eles realizam alguns cursos bastante enojantes, assim, de como conquistar uma mulher brasileira. Então, eles fazem um curso mesmo, eles pagam por um curso na internet explicando como funciona a cultura brasileira, né, quais as chances aí, o que você tem que fazer, como que você acha aí uma futura esposa brasileira. E aí eles começam a entrar em contato com essas brasileiras e eles utilizam essas formas de contato principalmente através de redes sociais. Então, no Facebook, lá, a menina está lá no Facebook e de repente vem ali umas solicitações de amizade de indianos, né, de pessoas estrangeiras. E aí essa mulher aceita, né, aí passam uns dias, ele puxa o assunto, curte ali uma foto, enfim, e aí começa a manipulação e, enfim. Então, assim, é um alerta para a gente ter bastante cuidado, né, porque a cultura indiana, né, de um modo geral, ela não é aberta aos direitos femininos. A gente precisa ter bastante cuidado porque a cultura indiana, a gente está falando de uma cultura oriental, que é diferente da cultura ocidental. Então, assim, sem fazer julgamentos de valores, né, mas comparado aqui, né, usando agora a nossa visão ocidental, a mulher é tratada de forma muito diferente do que aqui no Ocidente. Então, na Índia, esses crescentes casos de estupro, principalmente estupro coletivo, isso é uma onda mundial, né? Mas a gente falando aqui no caso da Índia, muitas mulheres têm conseguido, né, a sua independência, têm conseguido aí por grande esforço, né, da família, né, das mulheres entrarem em universidades, e essas mulheres que entram em universidades, elas são mal vistas pela maioria da população, porque a universidade para eles não é lugar de mulher, é lugar de homem. Aí a vestimenta que elas usam, passam a usar calça na universidade, é visto também de forma errada. Até usar celular, né, em alguns lugares da Índia é mal visto se uma mulher estiver usando celular em público, ir no cinema, ir no teatro, sair à noite, sabe? Essas questões todas, elas culpam a vítima, né? Então, uma menina aí que é estuprada, ou individualmente, ou de forma coletiva, enfim, não importa, o crime é terrível de qualquer jeito, ela tende a ser culpada, né? Culpabilizada. Então, é porque ela estava no meio dos homens ali na universidade, ela estava estudando numa universidade que deveria ser só para homens. Ela estava indo no cinema, onde já se viu uma mulher frequentar cinema, onde já se viu uma mulher frequentar um bar, onde já se viu uma mulher frequentar teatro, onde já se viu uma mulher falar ao telefone, onde já se viu uma mulher ter namorado, né? Na Índia até em algumas regiões, se a mulher tem um namorado, já é mal vista, porque os casamentos são arranjados, então não pode ter um namorado, você conhece o seu futuro marido ali no casamento, né, no dia do casamento. Enfim, são diversas facetas aí de uma cultura que não conversa com a cultura ocidental. Então, aquilo que eu falei, né, do Oriente Médio, né, o mesmo vale para cá. Muitas dessas mulheres, muitos desses homens, né, a maioria, né, tá tão enraizado na cultura que elas não têm a mesma visão que a gente que já passou aí pelo processo democrático, pelo processo de luta pelo direito feminino, né, de
de que o homem e a mulher devem ter os direitos iguais. Então, assim, cuidado, né, se alguns desses, não só indianos, mas enfim, né, qualquer estranho, né, se a gente for pensar, que adicione nas redes sociais, porque o crime organizado ele está dentro da internet, né, principalmente, ele consegue aí, ele consegue chegar aí em todo mundo, e tem pessoas aí de muito má fé, né, aplicando golpes. Então começa a se relacionar com uma mulher aqui do Brasil, e aí passa lá uns 6 meses, eu te amo, não sei o que, tudo uma história linda, e aí ele pega e fala, mas eu não tenho dinheiro para passagem, será que você não pode me adiantar agora? Aí chegando aí no Brasil eu te pago, e aí a mulher vai lá e deposita, e era um golpe, nunca mais volta a ver essa pessoa. Enfim, ou então, me mande nude, sabe? Depois usa essa foto pra extorquir, pra chantagear. Então é bastante complicado, e depois a sociedade toda culpa essas mulheres, sabe? Mas por que você fez isso? Por que você falou com ele? Por que você... Então a gente precisa tomar cuidado, né? Porque vindo aqui pro Brasil também, na Índia, em 2016, era muito comum, né? Depois de uns casos que ganharam aí a comunidade internacional, a Índia ficou um pouco mais dura, né, nos casos de estupro, porque era sempre a vítima que era culpabilizada, né, e os homens eles acabavam não sendo presos, né, os agressores. A Índia tem aí trabalhado um pouco mais, né, as denúncias têm crescido, então as mulheres estão falando, denunciando mais na Índia e em todo o mundo também. E eu lembro, em 2016, né, o caso da menina que sofreu um estupro coletivo, de 16 anos, a menina sofreu um estupro coletivo por cerca de 30 homens, e o vídeo foi postado ainda no Twitter, né, fotos da vítima, algumas partes do vídeo, ostentando, né, essa macheza que eles acham que é ser homem, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. E na Índia tem lojas que vendem livremente vídeos de estupro, sabe? Vídeos de um crime bárbaro, e as pessoas vão lá e compram. Então a gente tem que tomar cuidado também com o tipo de conteúdo na internet que entra na nossa casa. A pornografia, a gente tem que tomar cuidado. Pornografia infantil, essa pornografia que bate, xinga a mulher, que trata a mulher de tudo quanto é nome, menos ser humano, menos mulher, sabe? E aí os meninos vão crescendo achando que sexo é sinônimo de violência à mulher, né? Achando que sexo é forçar situações com a mulher, que é desrespeito, xingo. Enfim, vai crescendo com uma sexualidade distorcida, e principalmente na pornografia infantil também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A internet possibilita um mundo de oportunidades, mas também um mundo bastante perverso. Então a gente tem que saber filtrar bastante, né, o que entra na nossa casa, e ser crítico, refletir sobre aquilo, né? Então, no caso da Índia, né, muito a cultura, essa cultura machista é muito mais agregada, né, na raiz ali cultural, mas é um mal aí presente em todo mundo. E o que justifica uma mulher ser estuprada? Nada, não importa se ela estava de saia curta, se ela estava no bar, se ela estava usando um celular, se ela saiu com as amigas, se ela estava frequentando ali a universidade, um curso de engenharia que tem mais homens, enfim, gente, nada. Se ela estava alcoolizada, né, muitos, né, nos casos recentes aí, né, culpando a mulher, o caso do Robinho, né, mas a mulher ela estava alcoolizada. Gente, o homem tem o mesmo direito de tomar bebida no bar do que a mulher. Então, quando o homem está alcoolizado, nada acontece com ele. Então, por que uma mulher alcoolizada vai justificar acontecer algo com ela, né? Então, assim, o ser humano que vê alguém ali alcoolizado, ele vai tentar ajudar. Posso aí chamar alguém, né? Alguma amiga sua, algum parente, porque você não está nem conseguindo levantar, né? Enfim, né? A gente tem que ser formado, a gente tem que refletir sobre as boas ações. Como é que a gente pode ajudar alguém que a gente está vendo que está numa situação ali de vulnerabilidade, uma situação de perigo,
e não de tirar proveito, né, ou então julgar depois aquela pessoa se acontecer alguma coisa, né? Então, assim, se uma pessoa sair com um relógio no pulso, acabou de ganhar um relógio aí de Natal, e aí ela vai sair lá com o relógio e é roubada. Você vai chegar para ela e falar, ai, mas também você não devia usar esse relógio aí na rua. Ela vai usar o relógio aonde? Ela vai usar o relógio em casa? Então, assim, essa mania de culpar a vítima pelo mal que ela sofreu, você causa um novo mal para ela. Então a pessoa acaba sofrendo dois males, né? O male ali, né, que ela foi vítima do agressor, e depois o male da sociedade julgando ainda, né, de falar, não, isso aconteceu por culpa sua. Então a gente tem que tomar muito cuidado.